Como derrubar 100 drones de alta tecnologia simultaneamente sem disparar uma única bala? A maior fraqueza das armas mais avançadas do mundo atual é uma só. Todas elas precisam de eletricidade para funcionar. As armas de destruição em massa do futuro podem não matar humanos diretamente, mas sim destruir a tecnologia. Em questão de milissegundos, uma cidade inteira pode sofrer um apagão total. Caças a jato caem do céu como pedras, telas de radar ficam completamente escuras e os sistemas de comunicação morrem. Não há explosões visíveis de fogo, não há radiação, não há bomba nuclear. Este é o chamado apocalipse eletrônico moderno. Bem-vindos ao Mistérios da Ciência. Sou a sua analista nova e hoje vamos mergulhar na física do apocalipse. Como funcionam as armas de pulso eletromagnético não nucleares? Vamos descobrir como essa tecnologia invisível está sendo usada como um escudo de defesa aérea impenetrável para proteger instalações vitais. Neste documentário extenso, vamos desvendar os segredos letais do pulso eletromagnético, ou EMP. Iniciaremos com os fundamentos da física. Qual é a diferença crucial entre um MP nuclear e um não nuclear? A resposta reside na forma como a energia é gerada, contida e direcionada contra os alvos eletrônicos modernos. A guerra moderna mudou drasticamente. Não se trata mais apenas de força cinética, mas de dominar o espectro eletromagnético. Para entender essa mudança, precisamos primeiro olhar para o coração de cada sistema de armas contemporâneo. O microchip de silício, uma maravilha da engenharia, mas extremamente vulnerável. Um pulso eletromagnético é essencialmente uma explosão intensa de radiação eletromagnética. Quando essa onda de energia atinge o material condutor, como os fios e circuitos dentro de um computador, ela induz uma corrente elétrica. Se essa corrente for forte o suficiente, os componentes simplesmente derretem e queimam. Tradicionalmente, a maior ameaça de EMP vinha das armas nucleares. Um REMP, ou pulso eletromagnético de alta altitude, ocorre quando uma ogiva nuclear é detonada na estratosfera. A radiação gama interage com a atmosfera da Terra, criando um pulso massivo que pode cobrir e devastar a rede elétrica de um continente inteiro. No entanto, usar uma arma nuclear traz consequências catastróficas em nível global, desencadeando a destruição mútua assegurada. É aqui que entram as armas EMP não nucleares, conhecidas como NNEMP. Elas oferecem a capacidade de paralisar a eletrônica do inimigo de forma tática, localizada e sem precipitação radioativa. As armas NNEMP podem ser montadas em mísseis de cruzeiro, drones ou caminhões. Elas geram um pulso intenso em uma área restrita, talvez o tamanho de uma base militar ou de um enxame de drones. Isso permite ataques cirúrgicos contra a infraestrutura de comando e controle do inimigo, mantendo as estruturas físicas intactas. Para compreender a letalidade dessas armas, precisamos examinar a dependência militar em relação ao silício. Caças de quinta geração, mísseis hipersônicos, satélites e drones autônomos são, na verdade, computadores voadores. Cada manobra, cada cálculo de trajetória depende de milhões de transistores microscópicos. Transistores modernos são incrivelmente pequenos, medidos em nanômetros. Eles operam com voltagens muito baixas, geralmente entre 1 e 3 volts. Essa miniaturização permitiu o poder de processamento massivo que vemos hoje, mas também criou um calcanhar de Aquiles: a incapacidade de lidar com picos de tensão inesperados. Quando um pulso eletromagnético atinge o equipamento, as antenas e os cabos atuam como receptores, absorvendo a energia e canalizando-a diretamente para os circuitos integrados. O pico repentino de milhares de volts sobrecarrega as portas lógicas dos transistores. O calor gerado é instantâneo e totalmente destrutivo. O silício derrete. As conexões de ouro microscópicas vaporizam. Em 1 nanosegundo, o cérebro de um míssil de vários milhões de dólares é reduzido a escória inútil. Sem seus sistemas de navegação e controle de voo, a aerodinâmica falha e a arma mais avançada do mundo se transforma em um pedaço de metal caindo do céu. Mas como podemos gerar uma quantidade tão colossal de energia eletromagnética sem usar a fissão ou fusão nuclear? A resposta está em um conceito brilhante da física aplicada chamado de gerador de compressão de fluxo bombeado por explosão, ou FCG. Esta é a peça central da maioria das bombas EMP não nucleares modernas. O funcionamento do FCG baseia-se na lei de indução de Faraday e na conservação do fluxo magnético. O dispositivo converte a energia química e cinética de um alto explosivo convencional em um pulso de energia eletromagnética incrivelmente intenso.
Vamos dissecar a estrutura interna deste gerador para entender o processo. Imagine um cilindro metálico oco, feito de cobre ou alumínio, chamado de armadura. Este tubo é preenchido com um material explosivo de alta potência. Ao redor deste tubo central há uma bobina de fio de cobre, conhecida como estator. Inicialmente, uma corrente elétrica externa é injetada nessa bobina externa de cobre. Essa corrente inicial, muitas vezes fornecida por um banco de capacitores, cria um campo magnético estável que preenche o espaço entre o tubo central e a bobina externa. Neste momento, o sistema está carregado e pronto. As linhas de campo magnético são densas, aguardando o evento desencadeador que mudará tudo. O detonador é acionado em uma das extremidades do tubo central. O explosivo interno inflama, criando uma onda de choque expansiva que viaja pelo tubo a velocidades supersônicas. A força dessa explosão deforma o tubo de metal de forma controlada, expandindo-o para fora, em direção à bobina de cobre que o envolve. À medida que o tubo se expande, ele entra em contato físico com a bobina externa, criando um curto-circuito em movimento. Este ponto de contato viaja ao longo do cilindro junto com a frente da onda de explosão. O curto-circuito reduz continuamente o volume do espaço onde o campo magnético inicial estava contido. A física dita que o fluxo magnético deve ser conservado. Se o volume diminui rapidamente e o campo magnético não tem para onde escapar, a intensidade do campo magnético deve aumentar exponencialmente. O campo é comprimido violentamente, forçando a corrente elétrica na bobina a atingir níveis inimagináveis. Em dezenas de microsegundos, a corrente elétrica salta de alguns milhares de amperes para dezenas de milhões de amperes. Essa compressão de fluxo magnético gera um pico de energia que pode exceder a produção de uma usina elétrica inteira, mas concentrada em uma fração de segundo e dentro de um espaço muito pequeno. O resultado é um pulso elétrico monstruoso. No entanto, essa energia bruta ainda precisa ser convertida numa onda eletromagnética radiante que possa viajar pelo ar e atingir o inimigo. É aqui que entra o próximo componente crucial do sistema, o gerador de micro-ondas de alta potência, frequentemente chamado de HPM. O pulso de corrente massivo do FCG é direcionado para uma antena especializada ou um tubo de vácuo especial, como um Vircator. Um Vircator, ou oscilador de cátodo virtual, é projetado especificamente para lidar com essas correntes extremas e convertê-las em frequências de micro-ondas de altíssima potência. No Vircator, o pulso elétrico acelera elétrons a velocidades relativísticas em direção a uma grade de malha. A maioria dos elétrons passa pela grade, mas sua densidade é tão alta que eles formam uma nuvem de carga espacial chamada cátodo virtual. Esta nuvem oscila rapidamente, emitindo radiação de micro-ondas intensa. Essa radiação de micro-ondas é então canalizada através de um guia de ondas e emitida por uma antena direcional. Ao contrário de uma explosão esférica que desperdiça energia em todas as direções, a antena HPM foca o pulso em um feixe invisível, semelhante a uma lanterna, maximizando a letalidade contra o alvo escolhido. Este feixe direcional viaja na velocidade da luz. Ele é completamente silencioso e invisível. Quando atinge uma formação de drones ou um míssil inimigo, as micro-ondas penetram no chassi através de costuras, antenas ou sensores ópticos. Uma vez lá dentro, a física da destruição eletrônica começa de forma impiedosa. O campo eletromagnético oscilante induz correntes selvagens na fiação interna do alvo. Os componentes de proteção, como fusíveis e supressores de surto, são projetados para lidar com raios normais, não com o tempo de subida incrivelmente rápido de uma arma de micro-ondas que ocorre em bilionésimos de segundo. Antes que as defesas eletrônicas possam reagir, o pulso já ultrapassou a blindagem. Os microprocessadores que controlam o voo, a navegação GPS e as comunicações são fritos instantaneamente. Sem esses sistemas, o controle de atitude é perdido. O drone entra em parafuso e o míssil se desvia erraticamente do seu curso. Essa tecnologia representa uma mudança de paradigma na defesa antiaérea, e é exatamente por isso que nações estão investindo pesadamente nela. Vamos analisar como isso se aplica à doutrina de defesa, especificamente olhando para as complexas defesas subterrâneas e a proteção de cidades estratégicas no Oriente Médio. Instalações militares críticas muitas vezes estão enterradas profundamente no subsolo, protegidas por metros de concreto reforçado e rocha sólida. Essas fortalezas subterrâneas são invulneráveis à maioria das armas cinéticas convencionais. No entanto, elas ainda precisam de antenas, cabos de energia e ventilação. Uma arma EMP
pode explorar essas vias de entrada. Se um pulso eletromagnético for detonado na superfície, a energia pode viajar pelos cabos de comunicação e dutos de ar, penetrando nas profundezas do bunker. Uma vez lá dentro, pode destruir os servidores e sistemas de suporte à vida, neutralizando a base isolada. Mas a aplicação mais formidável do EMP não nuclear moderno é como um escudo defensivo. Imagine uma cidade cercada por lançadores HPM montados em caminhões móveis. Quando o radar detecta um enxame de dezenas de drones suicidas se aproximando, a defesa cinética tradicional, como metralhadoras ou mísseis, pode ser sobrecarregada. É matematicamente impossível abater 100 drones simultaneamente usando interceptadores físicos sem esgotar o arsenal rapidamente. No entanto, uma única detonação de uma arma MP direcional pode varrer uma área ampla do céu. O feixe de micro-ondas não precisa de precisão milimétrica, ele afeta tudo em seu cone de propagação. A radiação invisível engolfa o enxame. Em uníssono, as luzes de navegação dos drones se apagam, as hélices param de girar e a formação inteira despenca em direção à Terra. É uma defesa de área perfeita, derrotando a saturação numérica com a física quântica e o eletromagnetismo, preservando a infraestrutura da cidade. Isso explica por que há um interesse tão intenso na integração de tecnologias de energia direcionada com sistemas de detecção quântica. Radares passivos avançados podem rastrear a assinatura eletromagnética tênue dos drones, alimentando as coordenadas para as antenas HPM direcionarem seu pulso com máxima eficiência. Essa tática de guerra assimétrica permite proteger vastos territórios e instalações cruciais sem a necessidade de munições caras e complexas. A física da compressão de fluxo e das micro-ondas fornece uma barreira invisível, um campo de força moderno que queima a inteligência do armamento invasor antes do impacto. A questão que surge naturalmente é: existe alguma forma de se proteger contra um ataque de pulso eletromagnético? A resposta reside em um conceito desenvolvido no século XIX pelo brilhante físico Michael Faraday. A solução atende pelo nome de gaiola de Faraday, um escudo protetor fundamental na guerra eletrônica. Uma gaiola de Faraday é um invólucro feito de material condutor contínuo, como uma malha de cobre ou uma caixa de aço sólida. Quando uma onda eletromagnética externa atinge a gaiola, os elétrons livres no material condutor se movem rapidamente em resposta ao campo elétrico aplicado. Esse movimento é a chave da defesa. Os elétrons se redistribuem na superfície da gaiola de tal forma que criam um campo elétrico oposto, que cancela perfeitamente o campo externo em seu interior. O resultado é que o campo elétrico líquido dentro da gaiola é zero. A energia do EMP desliza pelo exterior da caixa, deixando os componentes internos seguros. Na teoria, construir uma gaiola de Faraday é simples. Na prática militar moderna é um pesadelo logístico e de engenharia. Para proteger um caça-jato ou um satélite, você precisa envolver toda a eletrônica sensível em blindagem pesada. Cada fresta, cada porta de manutenção, cada janela se torna um ponto de falha. Se houver uma abertura na malha condutora cujo tamanho seja comparável ao comprimento de onda do pulso de micro-ondas, a radiação vazará para dentro. Além disso, a blindagem adiciona peso significativo, que é um fator limitante crítico para drones e mísseis que precisam ser leves para manter alcance e manobrabilidade. Outro desafio enorme são as antenas. Um sistema de comunicação precisa de antenas externas para receber e enviar sinais de rádio. Essas antenas são, por definição, projetadas para captar ondas eletromagnéticas. Se um pulso EMP atingir a antena, ele viajará direto pelo cabo para dentro do sistema protegido e o queimará. Para mitigar isso, os engenheiros militares usam protetores de surto avançados e isoladores óticos. Sinais elétricos são convertidos em luz em cabos de fibra ótica, que são imunes à interferência eletromagnética. Ao usar a fibra ótica internamente, a transferência de dados permanece segura mesmo durante um ataque EMP. Apesar dessas precauções, proteger todo um exército, ou pior, toda uma infraestrutura civil de um país é economicamente inviável. A rede elétrica civil, com seus milhares de quilômetros de linhas de transmissão expostas, atua como uma antena gigante que absorveria a energia do EMP, destruindo transformadores enormes. Substituir um transformador de alta tensão destruído pode levar meses, pois eles são construídos sob encomenda e difíceis de transportar. Um ataque EMP bem sucedido contra a rede civil poderia deixar regiões inteiras sem energia, sem água bombeada e sem comunicações por longos períodos, causando um colapso em cadeia. Voltando ao cenário de defesa, as armas de pulso eletromagnético não nucleares
representam o pináculo da inovação em áreas onde o combate físico direto é muito arriscado. Elas oferecem a chamada dissuasão silenciosa, a capacidade de paralisar o inimigo instantaneamente sem causar danos estruturais ou mortes diretas. A física por trás do gerador FCG é um testemunho de como a humanidade pode manipular as forças fundamentais do universo. A conversão da energia explosiva bruta na precisão cirúrgica de um feixe de micro-ondas encapsula a essência da guerra de alta tecnologia. É uma dança letal entre a química, o magnetismo e os fótons. O desenvolvimento de materiais supercondutores e capacitores de estado sólido de alta densidade está tornando essas armas menores, mais leves e ainda mais poderosas. O que antes exigia um caminhão pesado para ser transportado, em breve poderá ser miniaturizado para caber no nariz de um pequeno drone autônomo tático. A evolução da guerra eletrônica nos força a repensar nossas vulnerabilidades. A sociedade moderna está entrelaçada com a rede digital. Desde transações bancárias até sistemas de suporte de vida em hospitais, tudo depende do fluxo ininterrupto de elétrons através de minúsculos circuitos impressos em placas de silício. Enquanto as nações continuarem a desenvolver sistemas autônomos e enxames de inteligência artificial, o contramedida natural sempre será o MP. É o predador natural da tecnologia. A corrida armamentista do século XXI não será medida em megatons de explosivos, mas em gigawatts de energia eletromagnética focada. Para entender a aplicação real dessa física, vamos observar a arquitetura defensiva do Oriente Médio, especificamente os complexos de mísseis subterrâneos do Irã. Como essas cidades subterrâneas resistem não apenas a ataques cinéticos de mísseis perfuradores de bunker, mas também a intrusões eletrônicas sofisticadas, a construção dessas fortalezas subterrâneas utiliza a tecnologia avançada de perfuração de túneis, muitas vezes com assistência de engenharia externa. A rocha natural atua como a primeira linha de defesa cinética. No entanto, para proteger os sistemas de lançamento contra EMPs, todo o complexo atua como uma gaiola de Faraday. As paredes dos túneis não são apenas concreto armado, elas incorporam malhas metálicas densas aterradas profundamente no leito rochoso. Isso dissipa qualquer energia eletromagnética que tente penetrar pela superfície. Os silos de lançamento são projetados para abrir apenas no último momento, minimizando a exposição externa. Além da proteção física, a guerra de informações é crucial. É aqui que entra a criptografia quântica em satélites militares. Como a comunicação entre esses bunkers profundos e a cadeia de comando é mantida sem ser interceptada ou perturbada por interferência eletromagnética intensa ou bloqueadores de sinal inimigos. A resposta está na distribuição de chaves quânticas através de cabos de fibra ótica e satélites especializados. A fibra ótica imune à interferência EMP conecta os nós subterrâneos. Para a comunicação com o exterior, fótons entrelaçados são usados para transmitir dados de forma perfeitamente segura e criptografada. Qualquer tentativa de interceptar a comunicação quântica altera o estado dos fótons, alertando instantaneamente as defesas. Isso derrota os bloqueadores eletrônicos tradicionais, pois o sinal não pode ser abafado por ruído de rádio. A integridade da rede de comando permanece intacta, mesmo em um ambiente saturado de EMP. Mas a sobrevivência dos sistemas de lançamento móveis na superfície requer outra maravilha da física: a tecnologia de camuflagem quântica. Materiais de superestrutura e metamateriais inovadores são empregados para ocultar lançadores de mísseis balísticos móveis dos radares de vigilância e satélites espiões infravermelhos. Esses metamateriais são projetados em escala nanométrica para curvar as ondas eletromagnéticas ao redor do objeto, em vez de refleti-las de volta ao radar. A camuflagem térmica dissipa o calor do motor, misturando a assinatura do veículo com a temperatura ambiente do deserto, tornando-o virtualmente invisível à noite. Quando esses lançadores móveis precisam emergir dos túneis subterrâneos, eles operam sob o guarda-chuva protetor das armas EMP não nucleares. O sistema de defesa aérea não dispara mísseis convencionais, mas prepara bancos de capacitores para descarregar pulsos de micro-ondas contra qualquer ameaça aérea que se abraque. Se um drone de reconhecimento tentar fixar as coordenadas do lançador camuflado, os sensores ópticos e radares passivos detectam a emissão do drone. Imediatamente, uma antena HPM é direcionada, e um feixe estreito de radiação eletromagnética frita a ótica e o transmissor do drone antes que ele possa enviar a localização.
Essa integração de camuflagem de metamateriais e defesa de pulso eletromagnético cria uma bolha de negação diária. É uma estratégia de guerra assimétrica pura. Em vez de enfrentar o inimigo com caças caros, a defesa depende da manipulação astuta do espectro eletromagnético para cegar e paralisar a tecnologia invasora. Outro aspecto fascinante da guerra assimétrica ocorre em águas costeiras rasas. Como pequenos mini-submarinos conseguem dominar regiões litorâneas contra embarcações muito maiores, a resposta reside nas propriedades acústicas e eletromagnéticas das águas costeiras, que confundem os sonares e radares convencionais. As águas rasas são barulhentas. Correntes, variações de temperatura e topografia irregular criam reflexões de sonar caóticas. Mini-submarinos furtivos aproveitam esse ruído de fundo, movendo-se silenciosamente com propulsão elétrica isolada. Eles permanecem indetectáveis até estarem a uma distância de ataque letal. A precisão cinética é outro pilar dessa estratégia. Por que os sensores ópticos avançados garantem que os mísseis balísticos modernos raramente errem o alvo? A física por trás dos sistemas de orientação terminal mudou. Os mísseis agora utilizam mapeamento de terreno eletroóptico e inteligência artificial para navegação. Durante a reentrada na atmosfera em velocidades hipersônicas, o plasma ao redor do míssil normalmente bloqueia os sinais de GPS. Para superar isso, os sensores ópticos capturam imagens do solo em milissegundos e comparam com mapas topográficos armazenados na memória, corrigindo a trajetória com precisão milimétrica. Essa precisão cinética significa que um único míssil pode destruir um bunker específico ou uma ponte vital sem causar danos colaterais amplos. No entanto, a eletrônica sofisticada desses sistemas de orientação é exatamente o que os torna alvos perfeitos para as defesas de energia direcionada e armas EMP não nucleares. É um jogo contínuo de gato e rato. Engenheiros desenvolvem sensores mais precisos e processadores mais rápidos, enquanto a física do EMP oferece uma maneira de queimar esses mesmos processadores. O campo de batalha do futuro é um ambiente invisível de ondas eletromagnéticas, colidindo, bloqueando e fritando circuitos. A lógica oculta por trás da construção de redes de túneis profundos não é apenas proteção contra explosivos, mas a criação de um ecossistema autossuficiente e impenetrável. Máquinas avançadas de perfuração, muitas das quais derivadas de tecnologia civil de ponta, escavam quilômetros de granito para abrigar esses sistemas. Dentro dessas instalações, o isolamento eletromagnético é rigorosamente testado. Portas de aço maciço com selos de malha de cobre garantem que a continuidade da gaiola de Faraday nunca seja quebrada. Os cabos de alimentação que entram na instalação passam por filtros de supressão de surto maciços para reter qualquer pulso. A infraestrutura civil, infelizmente, não tem esse luxo. Hospitais, redes de comunicação, controle de tráfego aéreo e estações de tratamento de água estão totalmente expostos. A conscientização sobre a ameaça do EMP está crescendo, mas o custo financeiro para adaptar equipamentos civis com blindagem eletromagnética é monumental. O estudo da física do apocalipse eletrônico nos ensina uma lição humilde. Nossa civilização alcançou maravilhas tecnológicas incríveis através do domínio do silício e do eletromagnetismo, mas essa mesma dependência construiu um castelo de cartas que pode desmoronar sob a força de uma única tempestade magnética intensa. Seja um pulso gerado artificialmente por um gerador de compressão de fluxo, ou um evento natural como uma tempestade solar massiva, as leis da física permanecem as mesmas. A indução eletromagnética não discrimina entre tecnologia militar e infraestrutura civil. Ela simplesmente segue o caminho de menor resistência elétrica. As pesquisas continuam para desenvolver materiais semicondutores mais robustos, como o carboneto de silício e o nitreto de galho, que podem suportar tensões e temperaturas mais altas do que o silício tradicional. Esses novos materiais podem oferecer uma resistência intrínseca melhor contra armas de micro-ondas de alta potência. Além disso, arquiteturas de computação baseadas em fotônica que usam luz em vez de eletricidade para processar dados estão no horizonte. Um computador totalmente óptico seria imune à maioria dos efeitos de um EMP, abrindo um novo capítulo na evolução da tecnologia resistente a ataques eletromagnéticos e radiação extrema. Até que essas inovações se tornem o padrão, o equilíbrio de poder continuará a oscilar entre os avanços em armamentos eletrônicos e as melhorias em blindagem de Faraday. A defesa aérea invisível que protege as metrópoles e os complexos de mísseis subterrâneos continuará a depender da física complexa que exploramos hoje.
Compreender a ciência por trás da guerra moderna é essencial para antecipar os desafios do futuro. A tecnologia EMP não é ficção científica, é uma realidade tática implantada hoje, redefinindo as estratégias de defesa global e a vulnerabilidade das nações que dependem fortemente de sistemas autônomos e comunicação via satélite. Esperamos que esta análise profunda dos mistérios da ciência tenha iluminado os mecanismos invisíveis que governam a segurança global e a fragilidade do nosso mundo hiperconectado. A física é a verdadeira árbitra no campo de batalha, ditando as regras do engajamento através das leis inquebráveis da termodinâmica e eletromagnetismo. Se você é apaixonado por física eletromagnética, guerra eletrônica e a ciência das estratégias de defesa do futuro, não se esqueça de se inscrever no canal Mistérios da Ciência. Apoie nosso trabalho de divulgação científica deixando o seu like e ativando o sino de notificações para não perder nossos próximos documentários. Compartilhe este vídeo com amigos que se interessam por tecnologia militar e as complexidades da geopolítica moderna. Queremos saber a sua opinião. Você acha que o pulso eletromagnético é a maior ameaça invisível para a civilização digital de hoje? Deixe seu comentário abaixo e vamos debater sobre o futuro da nossa segurança. Eu sou Analista Nova e agradeço por nos acompanhar nesta jornada fascinante pelos mistérios do eletromagnetismo e da guerra moderna. Continue questionando, continue aprendendo e explore mais de nosso conteúdo científico nas playlists do canal. Até o nosso próximo mergulho profundo nos segredos da ciência e da tecnologia.